Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer pra vocês, esse vídeo é sobre a minha opinião sobre esse livro aqui. Eu não estou recomendando pra ninguém que leia esse livro, eu estou dando a minha opinião. É um livro com temas pesados, com gatilhos, eu estou simplesmente dando a minha opinião aqui. Antes de mais nada, se você quiser ler esse livro, aí você vai fazer igual eu. Eu vi muitos vídeos, eu vi muitas resenhas, muitas pessoas falando sobre esse livro e eu tive muita curiosidade para tirar as minhas próprias conclusões. E o que eu achei desse livro, eu vou falar agora. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, esse que é o canal Viagem na Leitura. Se você está aqui pela primeira vez no canal, já aproveita para se inscrever e curte o vídeo agora no início. Hoje eu vim falar para vocês sobre um livro que eu li e terminei recentemente. É o livro Uma Vida Pequena. A autora Anya Yanagihara. Gente, eu não sei pronunciar esse nome aí. Eu li por pura curiosidade, porque eu vi muita gente falando que é um livro polêmico, que tem muitos assuntos assim pesados no livro. E eu vim falar para vocês um pouquinho da minha leitura e o que eu achei sobre esse livro. Esse livro aqui vai contar a história de 4 amigos, o Jude, William, JB e Malcolm. Acho que eu não estou esquecendo de ninguém. No início a gente vai conhecer um pouquinho de cada um desses amigos, de como é a vida deles, o que cada um faz, e vai aproximar a gente bastante desses personagens. O Jude é o único personagem que pra gente e para os amigos dele ali que a gente percebe na história, ele é um personagem muito misterioso. O que é revelado ali no início é que ele tem um problema na perna, que ele sempre tá sentindo muita dor. Por que ele tem esses episódios de dores tão intensos assim que praticamente pega o corpo dele todo e ele fica tão debilitado? Ali, sem saber do que tá acontecendo, a gente já tá sofrendo junto com ele, né? Porque a gente percebe que foi uma coisa muito séria pra ele não querer contar pra ninguém. Nesse livro, a gente vai ficar tão próximo dos personagens, a autora, ela traz a gente pra tão perto deles, assim, contando a história de cada um, como é a convivência de cada um com a família deles, quais são os seus medos, algumas coisas que eles passaram. Mas o Jude, a gente vai começar aos pouquinhos, no decorrer da história, a gente vai conhecer bem aos pouquinhos mesmo. Nessa história também tem o Andy, que é um médico do Jude. Ele sempre tá cuidando de todos os momentos ali que ele tá passando por algum problema de saúde, então ele acaba também sendo um grande amigo dele. A gente vai acompanhar esses 4 amigos desde quando eles eram jovens até lá na velhice deles. A gente vai acompanhar eles praticamente a vida toda e a gente vai saber tudo o que vai acontecer com eles. No decorrer da história, a gente vai, com certeza, sabendo as coisas que aconteceram com o Jude, vai sendo revelado aos pouquinhos ali na história, e essas coisas que deixam a gente chocado. O Jude, ele é um personagem que sofreu muito, eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers para vocês. Não só com o Jude também, acontece várias coisas com os outros amigos dele, términos de relacionamento, relacionamentos começando, então a gente vai acompanhar tudo isso. O que eu achei muito interessante, assim, pra gente realmente, a gente ficou muito ligado nos personagens. Tem muitas coisas aqui nesse livro que eu achei bem pesado, assim, coisas também que talvez sejam desnecessárias. Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa com os livros que trazem essas temáticas diferentes, e apesar também de ter lido livros bem mais pesados, mas o fato de você ter aquela proximidade com o personagem, eu acredito que quando a gente lê um livro muito grande, né, que esse livro, se eu não me engano, tem quase 800 páginas, um livro que ele te traz tantos detalhes que te fazem sentir muito na história, que te transportam pra dentro da história. Lógico que tem livros pequenos, assim, de 200 e poucas páginas, de 300 páginas, que eles conseguem fazer isso também. Mas quando o livro já é um livro bom, um livro que te prende, e ele é um livro grande, te deixa muito mais tempo naquela história, você fica muito mais naquele universo, você se sente muito mais na companhia daqueles personagens. Então, na minha opinião, acaba você se ligando muito mais. Pelo menos é o que acontece comigo, né? Acontece muito do livro ser grande e eu demorar muito pra ler. Mas não porque o livro é grande, mas pelo fato de eu não conseguir
às vezes digerir cenas, ou ali no meio da história me bate aquela ressaca literária, talvez por ser uma história pesada, como foi o caso desse livro. Pelo fato também de ser uma história pesada e com uma carga muito pesada, que eu lia ele assim, às vezes em prestações, eu não conseguia pegar pra ler porque eu tava me sentindo cansada, ao mesmo tempo que eu lia eu me sentia exausta com as situações, com as coisas que eu estava lendo ali. Em alguns momentos eu me sentia até deprimida por causa das situações, porque, gente, quem é leitor sabe que quando a gente se liga a um personagem é muito difícil, assim, quando você realmente se liga a um personagem, você sofre junto com ele, e quando acontece alguma coisa boa, você fica feliz junto com ele. Então, esses foram os sentimentos assim que eu tive com esse livro. Os momentos bons que aconteciam na história, eu me sentia feliz, ai, que bom que aconteceu isso, mas os momentos ruins, eu me sentia triste com uma coisa pesada, com uma coisa ruim, e era principalmente nesses momentos que eu parava a leitura e eu ia ler outro livro pra dar uma descansada, assim, sabe? Porque às vezes é muito difícil. Esse livro é um livro que não dá pra eu contar muito as coisas que acontecem, porque pouca coisa que eu falasse, assim, a respeito dele seria spoiler. Foi um livro, assim, que eu não queria largar, que eu não tive vontade de largar, independente das coisas fortes, das cenas fortes. Esse livro me marcou de uma forma assim que eu nunca mais vou esquecer. Personagens também que eu não vou esquecer. É como se eu conhecesse esses personagens, como se eu conseguisse ver a imagem deles na minha cabeça e como se eu já tivesse conhecido e eu estava vendo a vida deles passando ali na minha frente. É uma coisa muito bonita, mas ao mesmo tempo uma coisa muito triste. É um livro assim muito difícil, um livro cheio de gatilhos, cheio de coisas ruins. Se você tem vontade de ler esse livro, vá com essa mentalidade que pode ter muitos gatilhos assim que vão te afetar se você é uma pessoa muito sensível com assuntos mais pesados, porque eu vou falar que nesse livro ele tem muitos assuntos, eu não vou entrar em detalhes de quais são, muitos gatilhos, mas se você tem facilidade para se surpreender com esse tipo de história, para ficar apreensivo, ansiedade, toma cuidado, talvez nem leia esse livro. Eu tô falando para vocês a minha opinião, então aí se vocês vão ler, já é outra história, né? A mesma coisa que antes de ler esse livro eu peguei algumas opiniões sobre ele, eu vi outras pessoas falando sobre ele, e eu ouvi a mesma coisa que eu estou passando pra vocês. É um livro que você tem que ter muita responsabilidade se você quiser realmente ler. E eu chorei muito durante a leitura, chorei nos momentos que eu ficava feliz por alguns personagens e nos momentos que eu ficava muito triste, e eu chorei muito mais, lógico, de tristeza, pelo sofrimento todo, pela dor toda que tem nesse livro. É muito difícil você ler esse livro e não sentir nada, e não sentir uma emoção, sabe? Esse foi o sentimento pra mim, eu terminei esse livro assim muito emocionada, foi um livro que foi muito difícil de terminar, e eu vou sentir muita falta dos personagens, muita falta da história, e eu vou sentir muita falta. É muito difícil falar porque o personagem, ele acaba sendo uma pessoa que tá perto da gente ali, então quando acontece alguma coisa de ruim pra ele, a gente a gente sente aquela empatia pela pessoa. Então foi um livro que foi muito difícil de ler, mas foi um livro assim que me trouxe muitas coisas, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, eu não sei como explicar isso, mas é isso, gente. Eu não vou falar muito, senão eu vou começar a chorar aqui, mas é isso, é a minha opinião. Eu queria trazer pra vocês aqui a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu demorei bastante pra ler esse livro, talvez aí quase um mês e meio, não sei, eu não tenho certeza, mas foi mais ou menos isso mesmo, porque foi um livro que eu fui lendo assim, as prestações. Mas no final das contas, apesar de tudo, foi um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei, que é um livro que eu nunca mais vou esquecer. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.